Em termos de verificação, principalmente na SLAP, você tem determinados exames que são utilizados. Na realidade, sim, existem vários exames. Mas, para concurso, o que mais aparece realmente é o que eles chamam vulgarmente de gaveta de ombro anterior e posterior, que o objetivo é verificar a instabilidade da glândula numeral. Esse, o de Dugas, são exames sempre muito utilizados, é o que mais aparece. E o que é o exame de instabilidade glenomeral anterior? Como eu falei, é o que eles chamam vulgarmente de gaveta anterior. É identificar se existe um deslocamento anterior, de cápsula anterior. Então, como mostra aqui o desenho, você coloca o paciente em decúbito dorsal, estabiliza o braço dele e, dando estabilidade também acima da articulação glenomeral, se promove um tracionamento. Quando existe instabilidade, ao se fazer esse tracionamento, vai sentir a cabeça do úmero se afastar da cavidade glenoide. Ela vai e volta, se afasta e volta da cavidade glenoide, o que vai caracterizar a instabilidade de cápsula anterior. Para a cápsula posterior, é a mesma coisa, só que em vez de você tracionar, você empurra. Mesmo sistema. Esse outro teste, que também é um teste muito utilizado, é a chamada manobra de Dugas. Essa manobra de Dugas, ela também identifica se existem lesões, ou melhor, instabilidade de cápsula anterior. E é uma manobra fácil de se realizar. Vai se colocar a mão no ombro contralateral, assim, e vai se forçar o cotovelo contra o peito. Quando se faz essa manobra de forçar o cotovelo contra o peito, você vai observar que a cabeça do úmero, ela se projeta para frente. Havendo ou existindo uma instabilidade de cápsula anterior, automaticamente, ao realizar essa manobra, você vai ver um deslocamento da cabeça do úmero. Ela se desloca anteriormente de forma excessiva. E muitas vezes na região posterior, cria um sulco, o que caracteriza estabilidade de cápsula anterior. Muito bem. Principalmente com características, né, de diferenciação em termos de ser cirúrgico ou não, se diz que as instabilidades anteriores, elas se dividem em ambre e tubes. Na realidade, o termo ambre significa A de atraumática, M de multidirecional, B sem lesão de Bankart e RI sem reconstrução de ligamento glenomeral, ou seja, não é uma patologia cirúrgica. Tudo que estiver ambre significa que é, basicamente, SLAP, uma instabilidade, que não é traumática, em que um movimento em qualquer direção, mas principalmente aquele que nós falamos que são os movimentos mais comuns de luxar, que é a abdução e rotação lateral, tendem a fazer a lesão. Não existe a lesão de Bankart, então não é um processo traumático com ruptura do lábio anterior, e é óbvio que se não existe um processo desse nível, não tem reconstrução de ligamento exatamente por ser conservador o tratamento e não cirúrgico. Já a TUBS, ela caracteriza-se por ser traumática, unidirecional, com lesão de Bankart e ser cirúrgica. Então você tem aí um processo traumático, uma agressão sobre o ombro, onde você tem aqui, por ser unidirecional, uma ruptura do lábio anterior da glenoide, o que caracteriza uma lesão de Bankart. E nesse caso, óbvio, o tratamento é cirúrgico para poder dar estabilidade à região. Se você for observar em termos de tratamento, você tem vários autores que colocam como tratar a luxação. A gente sabe que as luxações são tratadas com fortalecimento para dar estabilidade ao ombro. Perfeito. Mas em termos de concurso, um dos protocolos que às vezes aparecem em concurso é exatamente o protocolo que foi preconizado ou que existe no livro do Marc Duton. Esse protocolo, ele chama de Protocolo de Reabilitação de Reconstrução Cápsula Labial Anterior. Ou seja, pós-cirurgia de recuperação. Não existe nenhuma coisa diferenciada em termos de saber o que ter que trabalhar. Mas em termos de fases, tentar identificar
principalmente o que é a fase 1, a fase 2 e a fase 3. E todas são realmente progressivas. Então ele diz o seguinte: o objetivo do processo de reabilitação, isso em termos de reabilitação geral do ombro, são recuperar a flexibilidade funcional, ou seja, fazer o cara ter um movimento funcional normal, fortalecer os músculos de manguito, principalmente o manguito, porque dá estabilidade à cabeça do húmero, estabilizadores escapulares, porque a escápula necessita se movimentar junto com todo o complexo do ombro, exatamente ela tendo bons estabilizadores, ela não vai abduzir, não vai sair excessivamente. E, óbvio, como foi um processo cirúrgico, proteger a cápsula que está em cicatrização. Bom, a fase 1, ele coloca que ela tem uma duração de 3 dias, pode começar a partir do terceiro dia pós-cirúrgico, a 3 semanas. Então, do terceiro dia a 3 semanas, se considera a fase 1. Objetivo, tirar o quadro álgico. Depois a gente vai ver os procedimentos, mas o objetivo, principalmente, retirar o quadro álgico. Permitir a progressão ou recuperação dessa cápsula que foi suturada. Evitar que a pessoa tenha perda excessiva de massa muscular. Minimizar os efeitos do tempo parado, ou seja, da imobilização. Assegurar a adesão desse paciente às restrições pós-cirúrgicas e recuperar o arco de movimento. Toda a recuperação de arco de movimento do protocolo, ela sempre é comparativa com o lado não operado. Tanto que ele diz aqui que é estabelecer um arco de movimento passivo até 60% do membro em comparação com o membro contralateral. Com exceção da rotação lateral, que é que tem que ser mais evitada, exatamente que é que mais sobrecarrega e esgarça a cápsula anterior. Então, procedimentos mais adotados nessa primeira fase, com relação àqueles objetivos. Uso da crioterapia durante as primeiras semanas, exercícios terapêuticos com movimentos passivos para flexão e abdução, usando sempre ou tomando cuidado com as restrições de sutura de cápsula, exercícios isométricos para evitar que ele tenha perda excessiva de massa muscular, tá? E não existe a necessidade de movimento, é resistência para que ele faça isometria, rotação interna, rotação externa, flexão, abdução, todos os movimentos do ombro, evitando com isso, como eu já falei, a perda excessiva de massa muscular. Mas uma coisa fundamental, todo exercício, principalmente nessa fase, tem que ser feito abaixo de 90 graus. Tá? Principalmente a abdução e a flexão, sempre abaixo de 90. Exercício de elevação e depressão do ombro para trabalhar trapézio, músculos escapulares. Exercícios de arco de movimento ativo para as articulações que não foram comprometidas, cotovelo, antebraço, punho, mão. Técnicas de terapias manuais para poder tirar pontos de dor, para poder fazer relaxamento, para poder ganhar um pouco mais de elasticidade muscular. Então você tem aí utilização de manobras miofasciais, ponto gatilho, várias técnicas aí diferenciadas. Mobilizações articulares, de uma forma geral, agora tomando cuidado com a rotação lateral, desde que ele não tenha dor, ou seja, dentro dos planos, dos limites que o paciente determina. Não pode exercer tensão sobre cápsula e, principalmente, não exercer tensão na rotação lateral.